voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras aqui na BH News. Hoje entrevistando o procurador-chefe da Clóvis Salgado, Dr. Gustavo Rocha. Dr. Gustavo, nós falamos no primeiro bloco sobre a fundação, no segundo sobre a minha entrada para o estudante, o beneficiário, etc. Eu queria que você me falasse do idoso, do deficiente e quais os demais beneficiários dessa vantagem que a lei proporcionou. Certo. Essa lei 12.933, ela traz um novo rol de beneficiários da meia entrada. São beneficiários, além dos estudantes que a gente já tratou aqui, os jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. Perfeito. Essa baixa renda considera-se até 2 salários mínimos e é necessário também a inscrição em programas sociais do governo federal e um documento chamado Identidade Jovem, que vai ser expedido pela Secretaria Nacional da Juventude. Tinha previsão para ser expedido até 31 de março desse ano, mas ainda não foi feito. Últimas notícias dão conta de um contrato com a Caixa Econômica Federal para se expedir esse documento para fins de acesso dos jovens de 15 a 29 anos. Além disso, temos as pessoas portadoras de deficiência e respectivos acompanhantes, desde que declarada essa necessidade de acompanhamento. E, em razão da lei do Estatuto do Idoso, os idosos também, que são pessoas com idade maior ou igual a 60 anos de idade. Para o idoso, basta apresentar a carteira de identidade. Sim, basta apresentar a identidade tanto no momento da compra como na portaria do evento. Para o deficiente físico, algumas deficiências são aparentes, outras nem tanto. Qual é a forma de comprovação? Chegar lá no Palácio das Artes. Eu quero comprar uma meia entrada para deficiente físico. O que ele tem que levar? O decreto estabelece 2 formas de comprovação. Através do cartão de recebimento do benefício de assistência social da pessoa deficiente ou através de documento emitido pelo INSS que comprove a aposentadoria em razão da deficiência com base na lei da aposentadoria pessoa com deficiência. Você me disse que poderia também o acompanhante receber o mesmo benefício, ou seja, também tem o direito à meia entrada. Como é que isso vai? Isso está comprovado no documento que ele vai apresentar, que ele necessita de alguém específico para levá-lo, para se deslocar? É isso? Hoje basta a simples declaração, que pode ser feita tanto pelo acompanhante como pela pessoa com deficiência. Porém, a lei diz que quando for executada, né, quando for criada a avaliação da pessoa com deficiência, que é um instrumento previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa necessidade de acompanhamento vai ser também avaliada, assim como as comprovações dessas 2 formas que eu falei vão ser substituídas. Aqui em Belo Horizonte também tem uma polêmicazinha do pessoal de 15 a 21 anos, não tem isso? Especificamente para Belo. Sim, essa é uma nova categoria, mas que está fora também da Lei 12.933 e também do Estatuto do Idoso, que é a dos menores de 21 anos. Ela hoje existe em Belo Horizonte por força de uma lei municipal. Ou seja, se eu sou estudante, em Belo Horizonte, desde que credenciado com a carteirinha de estudante, eu posso ir lá e pegar a minha entrada sem a necessidade de demais comprovações. Na verdade, o menor de 21 anos independe da condição de estudante. Só a questão da idade. Menor de 21 anos, a lei, de certa forma, presume que está estudando, né, e defere o benefício. Então, basta a apresentação da identidade também. Há uma polêmica nesse caso, porque essa lei já é mais antiga, existia antes mesmo da lei federal, e ela difere um pouco, ela cria um novo beneficiário que não existe na legislação federal. Mas essa questão foi levada a um precedente do Supremo Tribunal Federal com relação a uma lei de São Paulo, em que, na ocasião, o Supremo entendeu que a lei municipal poderia, sim, criar uma categoria distinta de beneficiários. Então, eu entendo que mesmo com a nova lei, com essa lei 12.933, essa categoria de menores de 21 anos permanece em Belo Horizonte, bastando para tanta apresentação da carteira de identidade. Fala os casos polêmicos. Deve ter muita coisa que vocês estão vendo lá. Sim. No dia a dia, nós temos enfrentado várias polêmicas e vários conflitos no exercício da atividade lá na Fundação, derivados, sobretudo,
do desconhecimento dessa nova legislação, que é complexa, desses aspectos, essas decisões do Supremo, né, e toda essa controvérsia que existe em torno da nova lei. O que acontece muito, por exemplo, é beneficiário, de repente, estudante, tentando fazer o uso da meia entrada através de boleto bancário com a carteira, boleto bancário de pagamento de mensalidade de faculdade, de escola com a carteira de identidade. Isso era algo que era possível na legislação anterior, que estabelecia uma sistemática mais aberta, mas hoje não é mais possível. Porque hoje, como eu disse, a lei traz uma carteira nacionalmente padronizada. Se for de Belo Horizonte, teria que ser necessariamente acima de 21 anos. Acima de 20, abaixo basta a identidade. Qual é outro caso que você Além poderia disso, lembrar? há muitos casos de jovens que apresentam, jovens acima de 21 anos, que apresentam carteiras da própria faculdade. Também não serve porque, como eu falei no primeiro bloco, apenas as entidades estudantis estão legitimadas a emitir a carteira de estudante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, nós temos o estudante, o menor de 21 para BH, o idoso, o deficiente físico, os de baixa renda, perdão. Todos esses estão no percentual de 40%, não estão? Com exceção do idoso. Ah, é? Esses Sim, estão isso é um entendimento particular e não necessariamente unânime. E advém do seguinte fato: o idoso, como eu disse, ele teve o benefício previsto no Estatuto do Idoso e não na Lei 12.933. Há, inclusive, no projeto de lei, dessa lei da meia entrada, havia menção expressa ao idoso, que foi vetado pela Presidente da República, que justificou pela necessidade de manutenção do idoso fora da sistemática, porque ele já tinha uma previsão legal específica. Então, em razão disso, eu entendo que, por exemplo, o idoso está fora do percentual de 40%. Isso quer dizer que, esgotado o percentual, caso haja um idoso, ainda que esgotado o percentual que a lei assegura, o idoso terá direito à meia entrada. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Esse projeto, essa lei, você acha que ela ainda vai passar por uma modulação ainda, ou essa situação, para finalizar o programa, essa situação ela deve se perdurar agora no tempo e no espaço, a 12.933 de 2013? Sim, essas decisões tomadas pelo ministro Dias Toffoli, elas são decisões liminares e provisórias. Futuramente serão levadas ao plenário, que ainda apreciará o mérito da questão. Então, hoje a gente tem uma sistemática, toda essa questão da legitimidade que eu disse, né, que as entidades não precisam ser filiadas às entidades nacionais, ela é provisória, pode mudar futuramente e pode ser que no futuro realmente apenas entidades estaduais e municipais filiadas às entidades nacionais possam emitir a carteira de estudante. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer muito por esses esclarecimentos e tenho certeza que o telespectador ficou bastante satisfeito com as suas explicações. Eu que agradeço, Cristiano. O programa foi muito rápido, eu acho que tivemos que fazer uma exposição muito célere de tudo, mas eu estou à disposição para uma outra oportunidade, caso se faça necessário. Fique à vontade para voltar quando quiser. Nós estamos chegando ao final de mais um programa do Justiça às Claras aqui na BH News. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado a todos.